Oi, gente, estamos começando mais um programa Vai e Vença aqui na Conexão Casa dos Filhos, bem acompanhado com você aqui com a gente para um programa muito maravilhoso. Na verdade, o Vai e Vença é um programa para vencedores, homens e mulheres aí que querem vencer, e nós vamos ter um tempo bem profundo hoje, um tempo muito especial juntos aqui, com pessoas sempre especiais, convidados, abençoados, que a gente chama para estar com a gente, e hoje de maneira mais que especial, estou com o apóstolo Helder Bastos conosco, diretamente de Vitória da Conquista, na Bahia, esse baiano aí, muito querido, pastor, pregador, profeta, apóstolo e meu pastor, homem que é o meu líder, né, cuida do meu coração, da minha casa, é um grande conselheiro na minha vida e está com a gente hoje aqui para um bate-papo bastante especial. Quero lembrar você de se conectar com as nossas redes aí, né? Aqui no Conexão Casa dos Filhos, tá ligado no nosso Instagram, também se inscrever aí no canal, ativar o sininho e sempre estar curtindo as nossas publicações, porque sempre aqui no programa Vai e Vença, momentos poderosos para edificação, para que você possa vencer a jornada da vida. Apóstolo, bom ter você com a gente. Fala um pouquinho aí, se apresenta para o povo. Então, boa tarde, né? Bom estar com vocês, com essa equipe maravilhosa. É sempre bom estar aqui na Casa dos Filhos, uma igreja peculiar, uma igreja de família, né? E é sempre bom estar com vocês. Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, cidade a 490 quilômetros de Salvador, mais ou menos. Um pouco mais de 500 mil habitantes. Fica divisa com Minas, uma cidade maravilhosa. O nome já diz tudo, né? Vitória da Conquista. E eu sou de lá e tenho vindo aqui para o sul, em especial aqui para Jaraguá do Sul, Casa dos Filhos, e algumas outras igrejas que a gente visita aqui na região. E para mim é um prazer enorme estar aqui no podcast Vai e Vença. Que maravilha. Se tem uma questão com propriedade, assim, até pelos anos de caminhada na igreja, os anos de ministério, esses anos se relacionando com até vários estados do Brasil, com viagens, é que você, apóstolo, tem muito conhecimento assim da igreja em si, né? Lógico que a gente sempre está aprendendo, né? Sempre tem um dinamismo, mudanças, ciclos e estações. Inclusive você tem um livro que fala sobre isso, esse tempo. E é por esse motivo que eu queria trazer um pouquinho sobre a igreja, né? O que a igreja representa, o que a igreja é. Vejo que o apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 12, verso de número 4, ele diz: assim como cada um de nós tem no corpo muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Para mim, uma colocação muito profunda, como pastor de uma igreja, nos trâmites da igreja a gente vê a importância de cada membro, né, cada pessoa. Mas falando em específico dessa passagem de Romanos, para a gente abrir aqui o nosso assunto em relação à igreja. O que essa passagem ela representa na dinâmica da igreja? O que ela representa? Tá partindo do princípio que a igreja é um organismo vivo, e como Paulo fala sobre a questão de ser membros, eu acredito que o maior desafio de um líder hoje é dar função ao corpo. É encontrar dentro do corpo a funcionalidade de cada pessoa que se achega a ela. É bom lembrar que nós temos hoje uma variedade de pessoas que frequentam a igreja. Aquelas que já teve um contato com a igreja, aquelas que nunca tiveram contato, que nós chamamos, entre aspas, de novos convertidos, e aquelas pessoas que vêm, de certa forma, como convidados e vêm de outras ramificações religiosas. Então, basicamente, eu poderia colocar essas três para a gente começar a entender. Aqueles que vêm já de outras igrejas, que já tiveram uma experiência religiosa em outros lugares, geralmente vêm com algumas mazelas. Para ele fazer parte do corpo, no conjunto da igreja, é onde ele se sente pertencente é quando ele chega, mas precisa ser tratado. Como o livro de Efésios 4, versículo 6, vai dizer que um corpo bem ajustado, ele cresce. Então eu estou falando que
Uma igreja hoje de relevância, ela precisa começar a entender e compreender o que Paulo fala sobre esse tipo de membro, esse tipo de pessoa que chega na nossa igreja e a necessidade de cada um. E o melhor é dar função, destino e propósito para cada uma delas. Então, qual é o nosso desafio? Dar função ao corpo. Então, a gente vê que o primeiro desafio é, até por uma questão pastoral. Tá. O pastor, ele precisa analisar muito bem o perfil desses membros, Sim. né? Ele precisa entender esse momento que cada um tem na sua vida. Mesmo porque, Murilo, deixa eu explicar uma coisa. Não existe ser membro fora do corpo. Membro fora do corpo é bolsa de colostomia. Né? É algo fora para funcionar no corpo. Agora, deixa eu fazer uma colocação um pouco mais profunda e um pouco mais complexa. Nós estamos vivendo numa era onde a opinião é livre, onde eu posso dar interpretação bíblica na minha visão, porque essa questão da internet nos deu essa liberdade de eu expor a minha opinião e o meu conceito, e até mesmo a minha interpretação segundo minha visão. Então nós estamos vivendo uma era de opiniões teológicas. Quando nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de vidas. E nós recebemos hoje uma gama de pessoas com várias situações que vivenciaram experiências e que elas precisam estar inseridas no corpo e funcionar dentro do corpo. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai fazer uma cirurgia para ser curado em um hospital, você precisa estar com uma pessoa está com alguma enfermidade. Ela vai ser tratada no hospital, sim? Mas suponhamos que ocorra um erro no hospital e ela pegue uma infecção hospitalar. Aonde ela vai ter que ser tratada? No mesmo hospital. Um lugar de cura pode ser também um lugar de contaminação. Olha. A grande questão é a tratativa que nós vamos dar para cada cidadão. Eu vou para ser curado, mas posso ser contaminado, mas eu não saio do hospital. Eu não sou tirado do hospital para ser curado. Eu vou ser isolado em outro momento para que eu possa tratar aquilo que o próprio instrumento de cura causou. Aí a gente entra num princípio pastoral muito interessante, que a preocupação de todo pastor não deve ser somente curar, mas manter um ambiente saudável. Aí você pegou a chave. Você pegou a chave. Então qual é o desafio hoje? É dar função ao corpo dentro de uma saúde, se sentindo pertencente e seguro. Então os nossos procedimentos de profilaxia, de cuidar das pessoas, da manutenção que é melhor do que o conserto, dentro da igreja, dentro de pessoas que pensam diferente, com situações diferentes, com sentimentos diferentes, que precisa ter um só objetivo. Dentro desse princípio então de membros e corpo, quando que nós somos igrejas? Em que momento esses membros se tornam igreja? Como Paulo fala, corpo bem ajustado. Bem ajustado. Onde ele consegue entender que, seja ele menor ou maior, ele tem uma função e precisa desempenhar a função. Nós temos, em média, 80 órgãos no corpo. Cada um na sua funcionalidade. Se um órgão desse tem uma falha, todo o corpo ele sente. Então nós precisamos ver a igreja nessa visão de pessoas com as suas debilidades, as suas dificuldades, dentro de uma esfera de que Cristo chamou justamente para serem curados, para que eles possam curar outros. Então o que é a igreja hoje para mim? É um organismo vivo que entende o que é reino, que foram curados em busca de outros para curar. Quando eu estou em casa com a minha família, eu sou um membro ou sou uma igreja? Cara, que pergunta extraordinária. O que é igreja? É povo. É povo. Nós não estamos falando sobre estrutura. Na sua casa, na visão judaica, o que é a visão judaica? Você não exerce a Torá em uma sinagoga. Você é sacerdote na sua casa. O maior ministério que você tem na sua casa. Paulo fala assim, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Você é a igreja dentro de uma esfera, você, sua esposa e seus 2 filhos. É um corpo.
Agora, dentro da estrutura que nós chamamos de igreja, nós vamos... ser um único povo, o povo só. Vamos congregar. E aí nós vamos para aquele princípio também, por um exemplo bíblico, né? De que quando o povo está cativo no Egito, o que Deus queria era uma festa para ele no deserto. Ele não chama um a um, mas ele chama um povo, o povo dele. Exatamente. Então, quando nós nos reunimos como igreja, é Deus nos chamando para celebrar o nome dele. Claro. Nós juntos. Então, nós podemos falar que em casa somos uma pequena igreja, um pequeno rebanho de Deus. Sim. E quando estamos aqui na congregação, nós somos o povo. Então, eu vou contextualizar com você. Eu sei que a Casa dos Filhos trabalha com GC. Para aqueles que não sabem, GC é o grupo de crescimento. É uma célula, um grupo caseiro. Sim, e não é a igreja na casa? Exato. A gente chama de pequenos rebanhos. Exatamente. Há uma nomenclatura, uma forma de tratativa, a igreja na casa de, na própria Bíblia. Quando você vai ver Neemias, a restauração dos muros e depois a restauração da porta da casa de. Então não fala só de cidade, fala sobre família. Toda a base bíblica está focada em família. Agora, eu quero fazer uma provocação hoje no podcast. Você está me fazendo pergunta, mas eu quero provocar hoje. Você sabe qual é o erro da igreja? Nós estamos falando sobre estrutura. É que nós geramos a necessidade da terra, não geramos a necessidade dos céus. Eu vou te explicar. Chega a nossa amiga Thay, dentro da igreja. Ela se sente pertencente. E aí nós precisamos de uma professora para as crianças. Nós precisamos de uma pessoa que fique na intercessão. Nós precisamos de uma pessoa... Nós precisamos de mão de obra, essa é a verdade, para gerir uma estrutura para receber outros. Então nós formamos pessoas na igreja dentro da nossa necessidade. Quando na realidade nós precisaríamos formar pessoas com a necessidade do céu. Nós formamos mais para nós daquilo que é nossa necessidade humana do que os céus, ele tem necessidade. Qual que é a necessidade do céu? E agora eu faço a pergunta. Qual é a necessidade do céu hoje? Qual é a igreja relevante hoje? Que seria a nossa maior... Eu acho que quando nós falamos da necessidade do céu, ele é suficiente em tudo, mas qual que é a necessidade de Deus? E quando eu olho para Deus, num vínculo de um Deus que é Pai, é que os seus filhos se acheguem. A maior necessidade das pessoas que estão dentro da igreja é se tornarem filhas. É a filiação. Qual é a necessidade do céu? Você me perguntou. Eu fiz o suspense. Necessidade do céu é governo. Necessidade do céu é estabelecer o reino através do governo. Tudo que a Bíblia fala está relacionado sobre o governo. O primeiro princípio imperativo de Deus. Crescei, multiplicai, enchi a terra, governai. O governo precisa estar estabelecido. Nós precisamos ter relevância na política. Então uma igreja relevante é uma igreja que ela busca intencionalmente os 7 mundos de influência na área da sociedade. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Qual é a necessidade do céu? Aquilo que uma geração precisa, aquilo que o céu está demandando. Nós temos, biblicamente, intercessores e adoradores. Pastores segundo o coração de Deus. Mas parece que fica tudo dentro, né? Quando você vai olhando assim, essa necessidade dentro. Dentro. E aí eu fico olhando aquilo e às vezes está tudo bonitinho dentro, está tudo bem organizado dentro. Mas qual que é a função desse corpo lá de fora? O que ela está governando lá de fora? Pronto. Esse intercessor funciona aqui, mas será que ele funciona como intercessor lá fora? Pronto. Você matou a charada. Qual é a necessidade dos céus? É alguém que responda à necessidade de uma geração. Vamos lá, necessidade do céu. Ana não tinha filhos, Penina tinha. Uma crise familiar. Um homem que tinha 2 esposas, uma que tinha filho e outra que não tinha. Ela vai para Deus e fala, olha, eu não tenho filho. Ele fala, tá certo. Eu preciso de um sacerdote. Você precisa de um filho. Eu te dou um filho, você me devolve um sacerdote. Porque Deus não gera pessoas, Deus gera propósito. O que a igreja relevante precisa gerar hoje? O propósito para uma geração. Davi serviu a sua geração. Jesus serviu a sua geração. A grande questão é que nós estamos servindo mais a pessoas do que a Deus. E uma igreja relevante, ela serve a Deus servindo pessoas. Então, qual é o grande desafio de uma igreja hoje relevante? Vamos botar... O que é ser igreja hoje? É ser a extensão do céu aqui na terra. O braço de Deus tocando. Quer seja os 7 montes. Quer seja em um lugar longínquo fazendo missão. Não importa. A necessidade dos céus precisa reverberar aqui na terra. Então, uma igreja que responde a essa necessidade
é a igreja que o Senhor ele trouxe. Claro que nós não vamos ser imprudentes em não respeitar outras visões que as outras pessoas têm. Se você for perguntar para uma pessoa que pensa em uma outra esfera, talvez, falam que a igreja é para salvação, a igreja é para pregar Cristo. Isso faz parte porque está dentro do pacote de governo. Dentro de um geral de propósito Sim, dos céus. Então, o que Ana representa é uma igreja que gera o que o céu recebe. Agora vamos pensar sobre Ana. Não foi Deus quem colocou a necessidade de Ana de ter um filho? Sim. Então Deus vai gerar necessidades. A grande questão é que a igreja atualizou, mas não modernizou. Modernizou, mas não atualizou. Uhum. Vou corrigir aqui no podcast. Ela modernizou, mas não atualizou. Por que atualização? Não pode ser atualização da terra, precisa ser atualização do céu. Moderna com a terra, mas desatualizada com o céu. Com as demandas do céu. Tá bem ligado no Wi-Fi da terra, mas longe do Wi-Fi do céu. Eu faço uma pergunta para você como pastor. Você está me perguntando, eu devolvo a pergunta provocativa. Qual é, no seu coração, o que Deus fala de uma necessidade eminente no seu ministério? No meu ministério. Qual é a resposta que você me teria? Deus me deu um encargo, que é uma necessidade que foi dado como encargo para mim no meu ministério. A maior necessidade no meu ministério é que eu tenha mais líderes com a mente de governo. Essa é a minha necessidade. E para mim, mais líderes maduros. Mas qual foi a necessidade que Deus colocou no seu coração dele? Que eu ganhe o maior número de pessoas para Jesus. Aí você me dá uma... Ontem, para quem não sabe, ele foi responder perguntas no Hope. Uhum. Nos juniores. Você sabe qual é a minha opinião, pelo teu pastor, pelo que eu vivo na casa dos filhos, a necessidade que Deus colocou no teu coração de fazer diferença em uma geração. Uhum. Você influencia uma geração. Uhum. Você cuida desde o pequeno, que está ali. Quem não conhece a casa dos filhos precisa conhecer a estrutura, até aqueles que chegam com maior idade, mais maduros, que se sentem pertencentes. Do berçário ao idoso. Ponto. Correto. Você cuida de uma geração. Você se preocupa com a geração. Então eu quero crer que o teu chamado, que é a prioridade de Deus para o teu coração é cuidar de uma geração. E qual é o dispositivo disso? Ganhar o máximo de alma possível. Mas para você ganhar o máximo de alma possível, você precisa de líderes com mente de governo. Com mente de governo, exatamente. E para você ter líderes com mente de governo, você precisa, aí vai o desdobramento. É como se nós fizéssemos os 5S do mundo espiritual. É os 5S do mundo espiritual. Você entende o que eu quero dizer? É. Então, assim, qual é a maior tarefa da igreja hoje? Reproduzir os céus. Trazer a necessidade do céu para a terra. As demais coisas são mais logísticas, são mais obediências na função, no propósito. A ideia de Deus é que a igreja ela seja discipuladora de nações. Qual é o dispositivo que eu posso usar aqui na Terra para que eu acesse mais a vontade dos céus? Maturidade. No âmbito individual, agora, não... Maturidade. Maturidade. Porque, na realidade, se for pegar aqui os 4 níveis de maturidade, né? E eu fiz um artigo sobre isso, o NEP, o PAD, o Tecnon, o RUIOS e o PATER, que são níveis de maturidade, você vai ver que desde aquela pessoa que entra na igreja tendo a sua primeira experiência, pode ser, aqui a maturidade não está relacionada à idade, mas a nível de conhecimento, de desenvolvimento, de entendimento. Porque eu posso ter uma pessoa que tem 70 anos que não conhece o reino, que não tem entendimento, assim como eu posso ter uma pessoa menos madura, mais nova em idade, que já está inserida no reino desde cedo, já tem um entendimento de chamado. Então, quando eu entendo que a igreja ela precisa viver esse nível de maturidade para ter entendimento de investimentos e de autoridade dos céus para a terra, a gente muda tudo. Porque Deus só vai dar autoridade para quem tem a condição de se responsabilizar pelaquilo que recebeu. É o famoso texto de Gálatas 4, em todo tempo que o herdeiro é menino e nada que seja filho de escravo, ainda que seja sendo todas as coisas, está na meio de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, a maturidade é o dispositivo para liberações. Uau.
Então, enquanto eu não tiver condição de ser respaldado no céu, eu não vou ter autoridade na terra. Ontem, falando para o grupo aqui, que há uma chave imensa que a gente precisa entrar na nossa cabeça e girar algo dentro de nós. Nós precisamos responder aos céus na proporção, na maior proporção do que aquilo que a gente recebe. Eu explico isso. Se você recebe algo de Deus, como um encargo, como unção, você precisa responder aos céus numa proporcionalidade maior. Para que isso fique um catch-ball. A resposta que os céus nos dá naquilo que ele confia em nós, nós precisamos reverberar isso. Então, qual é a resposta que a igreja tem dado em relação àquilo que ela tem recebido dos céus? Então, isso vai determinar o nível de confiabilidade, o nível de investimento, o nível de autoridade, o nível de influência, o nível de autoridade. Porque o teu nível de influência e de autoridade está totalmente ligado ao teu nível de maturidade e o teu nível de obediência. Filhos maduros têm velocidade em obedecer. Pegue a tua liderança e veja quem são os teus líderes que mais respondem em relação à obediência. Eu não estou falando de obediência cega. Se bem que, biblicamente, existe uma obediência cega para os maduros. E eu provo. Gênesis 12. Obediência cega. Sai da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação. O cara não perguntou, Abraão não perguntou, para onde? O que eu vou fazer? Não. Ele foi cega na visão dele, mas direcionado pelo Espírito de Deus. A direção de Deus. Então não é às cegas. O que nós temos hoje é um nível de questionamento até no que Deus está fazendo. E questionar Deus não está errado, porque a própria palavra diz que a gente pode perguntar, traga-me as demandas a mim. Mas é um questionamento onde coloca em xeque a vontade soberana dele. Aí é um erro. Você já teve líder que questiona uma ordem sua sem ele entender o porquê? E aí você demora um tempo para tentar explicar e queima a energia, né? E quando o cara confia na sua visão, o cara confia na visão que Deus te deu, melhor dizendo aqui, o cara confia na visão que deu ao líder, que nós caminhamos mais pela visão do que por qualquer outra coisa. Imagine a casa dos filhos se não confiasse e acreditasse na visão que Deus te deu. Ninguém ficaria. Então nós caminhamos por essa visão. Então a visão, ela é determinante para confiabilidade, para maturidade e para investimento. O maduro entendeu que primeiro é o propósito, depois é ele. Primeiro, claro. Primeira vontade de Deus. Persiga o propósito de Deus com todas as tuas forças, porque você precisa de Deus no propósito. Existe uma frase que um amigo falou uma vez que eu achei muito interessante. Ele disse assim: onde o teu entendimento não te leva, a tua obediência te conduz. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo, mas a obediência nos traz segurança. Então, a igreja hoje, ela tem alguns flancos abertos, porque ela adotou métodos ao invés de princípios. Nós temos mais métodos hoje para crescimento, para rompimento, do que princípios que norteiam isso. E a causa disso é um nível de frustração ministerial muito grande. Ou um inchaço de um crescimento que não é orgânico, mas é um crescimento e que você vê que é um crescimento sem qualidade. E aí nós temos a técnica da poda para que tire galhos e frutos mirrados, para que aqueles que ficam, eles cresçam. Então, que os vossos frutos permaneçam. Então, é uma coisa bem interessante, pastor Murilo, e que a gente precisa repensar com muito carinho sobre essa igreja atual, essa igreja que nós chamamos de relevante. Esses filhos maduros, a gente encontra o entendimento de que eles são a resposta para essa terra, né? A nível de governo, são uma resposta para essa terra. Pessoas mais maduras, pessoas em Deus. O conceito de maturidade, nessa questão da maturidade espiritual do Népio, Pádio, Tecnon, Ruios e Pater, eu posso falar como se fosse as 4 fases na psicologia de uma criança.
onde você tem a primeira fase, que é a questão do desenvolvimento físico, né? É a primeira fase. A segunda fase, a questão da habilidade social de se relacionar, né? Depois a linguagem e comunicação. E a quarta fase, que seria o desenvolvimento emocional, onde ela se relaciona. Ontem nós tivemos aqui na igreja crianças brincando. Então você vai ver uma criança até 4 anos de idade desenvolvendo essas 4 fases. E essa última fase é essa parte de emocional, de comunicação, de relacionamento, de como ela lidar com outros. A igreja é a mesma forma. Quando você tem essa fase de ruios, que nós chamamos de maduros, que é onde a pessoa pode receber uma autorização e autoridade, onde a pessoa pode ter um investimento no campo de alguma coisa na igreja, no corpo, como liderança, mas ainda está comprometido nas suas emoções em relação a receber um não, a uma negativa, tem dificuldade ainda com as frustrações. Eu não sei se você se lembra da última vez que você disse não para um líder seu. Qual foi a reação? Não é difícil demais. Para quem? Para você ou para o líder? Para o líder. Ou para quem que recebe? Para quem recebe. Porque se um não for difícil... Para o meu liderado, no caso, é ruim, sim. né? Meu liderado, né? Mas para você dizer não é ruim... Também. Aí é onde entra a maturidade. Se para você ainda é difícil, para mim ainda é difícil dizer não, nós estamos mais nos movendo por afinidade do que por propósito. Isso. Você entende qual é a minha colocação? Porque um não de Deus também é a resposta. Se eu estou preocupado em dizer não para um liderado e ferir ele, eu preciso voltar como liderança para o campo da aceitação. Eu, como líder, eu preciso ser respeitado, obedecido, amado, mas eu não preciso ter o desejo exacerbado de aceitação. Porque na liderança, muito de nós não vamos ser aceitos, mas a gente precisa fazer o papel. Porque se a gente estiver preocupado com a afinidade, muitos nãos que a gente deveria dizer que não, nós falamos sim para ser aceitos, ou para não ferir. Aí somos aceitos aqui, mas reprovados pelos céus. Ponto. Um líder que tem dificuldade de dizer não, um líder que tem a necessidade de ser aceito, ele precisa voltar para a base do que é liderança. Você me deu uma indicação, eu comecei a assistir ontem Alexandre, o Nascimento de um Deus. Isso mesmo. E eu percebi que no filme Alexandre tem uma coisa bem interessante. Ele tem os comandantes, os conselheiros. E o conselheiro do rei tem toda a liberdade de falar no rei o que ele pensa, o que ele acha. E não é levado pelo lado pessoal. Porque o propósito é maior do que o ego. Eu vou repetir. O propósito precisa ser maior do que o ego. Então, quando eu vejo um general de Alexandre, o resistindo, combatendo ele sobre uma estratégia, mas a palavra final é do Alexandre, e tem um deles que fala assim, não adianta eu discordar. O rei é ele, mas os caras... mas os caras não cometem o erro de serem omissos quanto à sua opinião, mas sabe que a decisão é dele. A igreja, ela não aprendeu a ouvir não. Nós, líderes, ainda precisamos estar um tempo à frente na maturidade de receber não. E também de falar não. Porque não se caminha muito forte isso aí. Pelos olhos de ovelha. Ovelha não enxerga pouco, né? Pouco. Limitação. Muito. Nós precisamos olhar pelos olhos de Cristo. E muitas vezes, o nosso Jesus, nosso mestre, ele foi muito direto, muito contundente. Um momento ele fala, vocês também não vão deixar de me seguir, não? Igual eles. João 6,66, né? Muitos deixaram de seguir Jesus depois dessas coisas. Então, precisamos ter a ação que o próprio Jesus teve, mas não estamos preparados. Não. Ainda nós temos a necessidade de autoaceitação, de autoafirmação, de pertencimento, de convencer as pessoas. A gente gasta tanto argumento tentando convencer que as nossas posturas deveriam gritar mais do que as nossas palavras.
Me lembro daquela frase que o apóstolo fala: a oportunidade favorece a mente preparada. Mas é uma mente preparada pelos céus, não pela terra. Exatamente. Eu tenho que estar com a minha mente preparada para dizer o não dos céus quando os céus quer dizer não. Não, quando os céus quer dizer sim. Mas não é preparado para... porque a gente busca muitas vezes em conhecer as pessoas, o que elas gostam, como elas se comunicam. Não que isso seja ruim, mas isso não pode estar à frente de conhecer o coração de Deus. Nunca. Como que eu posso saber tratar bem uma pessoa, mas o meu tratar bem uma pessoa dentro do gozo daquela pessoa, às vezes desagrada o que Deus quer tratar com ela, né? Eu já vi pessoas que acabam pagando a conta de erros de terceiros, querendo fazer um bem, só que na verdade aquele bem não a curou, não curou aquele terceiro, não tratou, e Deus queria tratar aquela pessoa. E essa pessoa se coloca na frente tentando auxiliar, tentando ajudar, mas não era a tratativa que Deus tinha. Uhum. Então a nossa forma é errônea muitas vezes, muito errônea. O nosso tratamento é errôneo. O excesso de zelo atrofia. O excesso de zelo. Atrofia. E sem falar também, pastor Murilo, E um ruioso, ele recebe um alimento sólido, bem mais forte, né? Ele tem que estar preparado para o não, né? Na questão da colocação que eu fiz, na idade de 4 anos, né, da psicologia, ele vai ter que lidar com as frustrações. Porque é uma questão nossa, pastoral, lidar com frustrações. Eu digo o seguinte, que o tamanho da decepção é proporcional ao tamanho da expectativa. E sabe o que é difícil no meio pastoral? É muito difícil não. O não para as pessoas é o que nós temos de maior dificuldade. Os pastores têm maior dificuldade. Por quê? Porque nós lidamos com frustrações que as pessoas tiveram no passado. E a gente não quer reproduzir. Exatamente. Como é difícil lidar com a rejeição das pessoas. E às vezes o nosso não para elas acham que nós estamos rejeitando. Mas saiba que o não pode produzir cura. Uhum. Não repetir o ciclo repetitivo, né? Ou o ciclo cíclico, né? De frustrações, isso traz uma libertação muito grande. Quando você entender que um não seu é consciente, isso é libertador. Claro que nós cometemos, na lei da probabilidade, nós cometemos erro tentando acertar. Uhum. Agora, qual é a maior questão hoje da igreja? E eu vou um pouco mais fundo. É que nós recebemos muitas pessoas frustradas e decepcionadas com pessoas. E quando elas querem vir para a igreja, elas não querem se envolver porque elas não querem reproduzir aquilo que elas viveram. Até você convencer a pessoa que você pode fazer diferente, você queima uma energia enorme. E o comparativo é quase que inevitável. Eu já vi isso, eu já vivi isso. Quando ela começa a trabalhar, ela começa a viver, não como ferramenta na igreja, por causa de um trabalho, mas como filhos para se sentir pertencente. Não é o que você tem, é quem você é. E uma frase que eu vou dizer sempre: para eu ensinar, eu tenho que aprender, mas para eu discipular, eu preciso ser. Olha só. Uhum. Ensinar não é difícil, eu preciso aprender para ensinar, mas para passar vida, eu preciso ser. Uhum. Eu não posso passar o meu ser como fake. Muito bom. É o muito discipulado. bom. Por que Jesus, então, ele chama os discípulos, convive com eles e ensina as multidões? Uhum. Ensina concomitantemente os discípulos, mas imparte com os discípulos o ser dele, porque ele era. Mas muitas vezes os discípulos entravam em parafuso que não entendiam as parábolas. Então a grande questão da igreja hoje é que nós, como igreja, precisamos começar a compreender cada ser humano na sua essência e como trabalhar com cada ser humano. Trabalhar, restaurar e inserir esse ser humano dentro desse corpo que nós chamamos corpo de Cristo, da noiva, para que possa estabelecer o seu propósito na Terra. Para a gente encerrar, uma igreja relevante, em uma colocação, uma frase. O que é uma igreja relevante? Em uma colocação. Uma igreja relevante é o retrato da noiva. Aquela que é a noiva. Aquela que é a noiva. Uma frase. Uma sentença só. Amém. Pastorzão, obrigado, tá? Eu que agradeço. Quer mandar um beijo pro povo aí da Bahia? Claro, claro. O podcast aqui, ó. Aí eu falei com a minha filha, né? A Ana, falei que tava fazendo podcast.
Ela falou, fala das suas redes sociais. Olha, é Apóstolo isso Helder, aí. As redes sociais. né? Vamos colocar aqui embaixo as redes Apóstolo sociais do Helder. Apóstolo Helder aí. Aí eu falei, filho, eu posso falar da sua também, para pegar uns... Ela falou, não, pai, não fala, não, é a Ana, né? Ana Bastos e tal. Então, assim, minhas redes sociais tá aí, né? Nós temos o Insta, nós temos também o YouTube. Tá aqui embaixo, passando aí para vocês. Vai, aí. E eu quero dizer para você o seguinte, uma mensagem, assim, bem direta. Seja você a resposta para essa geração. Faça da sua vida, do seu ministério, a resposta para alguém. A palavra ontem na Casa dos Filhos foi: quem não serve, não serve. Deus gerou você e gerou a mim com um propósito. E precisamos cumprir esse propósito. Então, faça valer. Escutei uma frase de um homem certa vez, que se assenta na mesa comigo hoje, e ele disse assim: Deus reserva suas mais difíceis batalhas para os seus melhores soldados. E você que está com a gente aí pode ter certeza que é um soldado escolhido, preparado, é um soldado forjado, um ruiós, que Deus vai reservar para você as melhores, maiores batalhas. Amém? Que Deus abençoe você, obrigado por estar com a gente. E mais um programa Vai e Vença, mais um podcast Vai e Vença, aqui da nossa rede Conexão Casa dos Filhos. Que Deus te abençoe e nos siga, se inscreve aí com a gente e fica pertinho para nos acompanhar. Deus abençoe e não esqueça, vá e vença.